Sei que os irmãos conhecem o pastor Edson Plaza, pastor da Igreja Batista em Morro Grande. E ele faz parte de um círculo muito pequeno de pastores. O pastor Edson costuma citar com frequência neste público. Os irmãos são testemunha disso. Com muita frequência, o pastor Edson Plaza é citado aqui como uma pessoa que faz parte do círculo de pastores, o nosso pastor tem extrema consideração. Então, amigo do nosso pastor é nosso amigo também, né? Então, irmãos, pastor Edson, Deus abençoe, seja à vontade, o período de o Espírito Santo falar ao seu coração. Obrigado. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual tem nos abençoado por toda a sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Amém. Me sinto em casa pelo fato ora citado e também pela alegria de rever irmãos preciosos, queridos, aqui nesta manhã. Ela sabe que eu vou mexer com ela. Você vê que o seu trabalho não foi em vão, de Maria? Não. Olha eu. Nos idos de 1900 e qualquer coisa, a Maria foi minha professora de escola dominical. Então o trabalho dela foi bom, não é? Olha, a pastora Edith está aí, ó. Meus amados irmãos, Jael, minha esposa, me acompanha, vim lá da nossa igreja. Eu estava preocupado em chegar na hora, sabe, para participar do culto. Eu disse, posso atrasar. Dei aula na escola dominical, na classe de novos crentes, e me dirigi para cá. Hoje realmente conseguimos ir, eu creio que em não mais que 15 minutos, talvez, se muito, 18 minutos. Agora, do Morro Grande aqui é perto, depende de dia e hora. Agora você gasta 18 minutos, mas também pode gastar 1h30. Isso é uma coisa imprevisível. Mas graças a Deus hoje a coisa está mais fácil. Então conseguimos aqui chegar. Realmente o pastor Deus, desde que chegou aqui em Vila Pompeia, tem sido um companheiro, um amigo. Eu tive o privilégio de estar aqui nessa igreja também no tempo do pastor João Martins, chegando aqui, eu era um jovem pastor, né? Agora não sou tão jovem, mas naquela época eu era. Então me sinto bem à vontade de estar com os irmãos. Trago a saudação da Igreja Batista Morro Grande, onde pela graça e misericórdia de Deus temos servido nessas últimas décadas aí. Irmãos, o capítulo 1 da carta aos Hebreus. Vamos olhar para este texto, irmãos, para sermos fortificados na fé e abençoados por aquilo que o Senhor tem aqui para nós. Capítulo 1 da carta aos Hebreus. Iniciaremos no versículo 1 e vamos trabalhar até o versículo 8. Vamos nos colocar em pé para a leitura deste texto da palavra de Deus. Hebreus 1, 1 a 8. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles.
Pois a qual dos anjos disse alguma vez: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai e ele lhe será filho? E ao introduzir o primogênito no mundo, outra vez diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Sobre os anjos ele diz: de seus anjos ele faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas sobre o Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Amém. Fala, Senhor, porque os teus servos ouvem. Que o teu Santo Espírito, que inspirou o escritor desta carta, nos ajude a compreendê-la e a aplicar ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queremos sentar-se, amém. Na minha juventude, cantávamos um hino que eu poderia qualificar de um hino, pela sua beleza e profundidade. Creio que a autoria não lembro, mas era apresentado pelos Vencedores por Cristo, lá pelos livros de 73. E o cântico dizia as seguintes palavras: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo um rico já se dizia dele. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe do seu grande amor. E é preciso hoje que se cante: Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Quantos lembram deste cântico? Maravilhoso. Sem dúvida alguma, meus irmãos, os homens debatem-se ao longo destes 2 milênios de cristianismo na tentativa de responder à pergunta que eles mesmos formulam, que eles desejam obter resposta sobre quem é Jesus o Cristo. Quem de fato é Jesus? Em contrapartida, vivemos um tempo em que, à semelhança dos cristãos oriundos do judaísmo, dos crentes hebreus, vivemos num contexto de teologias confusas que têm trazido uma falsa conceituação do que seja cristianismo, vida cristã, e essencialmente a perda da centralidade de Cristo, da sua cruz e do seu Evangelho. Vivemos um tempo de tantas novidades, de tantas informações, de uma religiosidade exacerbada, mas que não foca, que não olha, que não se atém à singularidade da pessoa e da obra de Jesus Cristo. E nesta manhã, nós estamos aqui para mais uma vez dizer e professar a nossa fé, dizendo que Jesus é singular, que Jesus é único, que Jesus é quem Ele afirmou ser, e quem o Pai afirmou que Ele é, e quem o Espírito Santo confirmou que Ele é, através da revelação espiritualística. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. Amados irmãos, o episódio do Mar da Galileia é muito próprio para sentirmos esta situação. Ali estão os discípulos atravessando o lago de Genezaré a bordo do barco de pesca, e Jesus adormece. Ali podemos ver de forma
clara a sua humanidade. Jesus cansado, dorme na polpa do barco. Marcos faz questão de registrar que ele dorme sobre uma almofada, e ali, naquela travessia, o mar da Galileia fica encapelado. Aliás, daí surge aquele lindo hino que nós cantamos no Cantor Cristão 328, Mestre, o mar se revolve. E o mar encapelado, os discípulos, que eram homens afeitos ao mar, porque eram pescadores, estão assustados. Afinal de contas, este barco vai sossobrar, esse barco vai afundar. E despertam o mestre, dizendo: Mestre, estamos perecendo. Jesus, com sua autoridade, repreende e faz cessar o vento e a fúria do mar, e bonança tal se estabelece que os discípulos olham entre si e ficam agora não aterrorizados diante da iminente morte, mas do poder daquele que pode fazer calar o vento e o mar, e eles se aquietam. E a pergunta é: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Quem é este? Pois bem, agora estes irmãos hebreus estão sofrendo, como disse há pouco, uma teologia confusa, ensinamentos que trazem a eles perplexidade. Afinal de contas, vieram do judaísmo, afinal de contas, tinham uma formação histórica, tradicional, de onde realmente nós podemos dizer que descendemos do berço da nossa fé, mas agora tinham que romper com alguns costumes e algumas práticas e algumas das suas crenças para ter-se somente a Jesus. Mas aliado a isso, eles estavam sofrendo, eles estavam padecendo perseguições de seus irmãos, também hebreus. Eles também estavam debaixo de fogo cerrado. Meus irmãos, eu quero lhes dizer uma coisa: nós somos um povo privilegiado. Eu estou feliz de ver essa igreja cheia nesta manhã. Não está repleta, mas está bem cheia, bem cheia. A nossa igreja também estava cheia, não estava repleta, estava cheia. Mas, irmãos, eu quero aqui abrir um pouco o coração. Eu tenho sentido hoje um arrefecimento no meio do povo de Deus. O povo parece que não tem mais aquele fervor, aquele ânimo para cultuar, para realizar a obra, nos sentimos extenuados facilmente. Não é verdade isso, irmãos? E muitas vezes os desafios, os apelos vêm do púlpito. Eu sei que todo pastor é assim, o de vocês não é diferente dos demais e de mim mesmo, a convidar o povo para nos engajarmos, para fazermos isso e aquilo. E parece que há um tempo em que nós estamos tão ocupados, tão preocupados com tantas coisas, que tentamos achar um lugar, um espaço para nos envolvermos na obra e achamos difícil. Não é verdade isso, irmãos? Somos um povo privilegiado. Estava vendo a boa música que temos, o belo tempo que temos, irmão. Eu vou dizer uma coisa: isso aqui, com o forno, vai ficar a coisa mais linda do mundo. O bispo vai ficar lindo. Mas, irmãos, quem viveu aqui os tempos idos, irmãos, isso aqui é uma catedral. Isso é coisa bonita demais. Eu não vou fazer propaganda quando colocar o fogo. Eu quero que os irmãos coloquem o fogo mais bonito que tiver. Que os irmãos coloquem o bispo mais bonito que tiver. Mas, irmãos, há um hino bonito do quarteto lá na igreja canta: aqui chegamos pela fé. Glória a Deus, aqui chegamos pela fé. Quanta coisa boa, quanta coisa linda já tem acontecido. Somos privilegiados. A maioria aqui veio de carro, a maioria aqui almoçou, tomou café, almoçou ontem, jantou, dormiu numa caminha gostosa, tomou um café reforçado hoje de manhã. Se não tomou um café reforçado, vai almoçar bem, eu tenho certeza. Pode ser pobrezinho de maré. Mas olha, irmãos, pense numa coisa que todo mundo gosta: é um arrozinho com feijão, uma saladinha, um zoiudo e mais ainda umas batatas fritas. É uma maravilha, não tem comida melhor. Não tem comida melhor. Eu garanto a você desafio: se você comer uma lasanha todo dia, você enjoa. Mas se você comer arrozinho com feijão todo dia, você dá glória a Deus, aleluia, e glória, fica feliz. Pastor,
saiu da mensagem. Não, é o seguinte, eu estou dizendo o seguinte: nós estamos tendo liberdade, nós temos facilidade, nós temos Bíblias em várias traduções, nós temos irmãos, seminários, faculdades, cursos, encontros, nós somos ricos, irmãos. Mas quero que os irmãos saibam que uma grande parcela da humanidade, uma grande parcela de irmãos nossos na África, na Ásia e mesmo aqui na América Latina, vivem sob pressão, vivem sob o poder do maligno, no sentido de usar governantes, usar religião, usar todos os meios para manter irmãos nossos em cárceres, para manter nossos irmãos em silêncio, para manter os nossos irmãos afastados dos demais irmãos e para mantê-los afastados deste livro. Nós somos bem-aventurados porque nós temos abundância de Bíblia, de igreja, de templos, de música, de louvor. Podemos erguer a nossa voz e cantar glória ao nome do Senhor. Façamos duas coisas: agradeçamos pelo privilégio que Deus nos dá e oremos por aqueles que não têm esse privilégio. Ouvi o testemunho de uma entidade que os irmãos bem conhecem, seríssima, Portas Abertas, e uma menininha chinesinha apanhando com uma régua para não ir à escola dominical. Eu disse lá à igreja, digo: irmãos, Deus deu carro para você vir à igreja, para vir à escola dominical, Deus deu saúde, Deus deu comida, Deus deu uma bela tempo, Deus deu liberdade. Muitas vezes nós não valorizamos aquilo que temos, e aquela menininha estava apanhando na mão para dizer que não iria à escola dominical. Irmãos, dê glória a Deus, porque Deus tem nos dado a oportunidade de termos as coisas melhores, mas as coisas melhores também nos trazem responsabilidade, e responsabilidade de darmos contas a Deus da nossa mordomia. Sejamos nós fiéis do pouco, para que o Senhor possa se agradar de nós. Mas, meus irmãos, eu tirei este aqui para dizer que a igreja estava sofrendo. Aqueles irmãos estavam sendo, de alguma maneira, trazidos à humilhação. Veja um texto lá de capítulo 10 da própria carta aos Hebreus, dos versos 33 a 39. O autor desta carta, ou melhor, o escritor, diz: algumas vezes vocês foram expostos publicamente a ofensas e perseguidos, e outras vezes vos associastes aos que foram tratados desta maneira. Vocês não só se compadeceram deles quando estavam em prisões, mas aceitaram com alegria o confisco dos vossos bens, sabendo que tens posse maior e melhor e permanente. Irmãos, na verdade havia sofrimento, e agora alguns estavam na iminência de abandonar a fé, ou de enfraquecer-se e de bater em retirada. E então esta carta é escrita para que os crentes sejam fortificados, fortalecidos, abençoados, e então mantenham-se firmes a despeito das circunstâncias que são adversas. Ora, diante disso, o escritor e profundo conhecedor do Antigo Testamento, como os irmãos podem ver ao ler e ao estudar esta carta, esta epístola, os irmãos também percebem simultaneamente o seu conhecimento da pessoa e da obra de Jesus Cristo. E então ele passa a apresentar a identidade deste Jesus. Quem é este? O texto nos revela que ele é a plena, completa e final revelação de Deus. De vez em quando encontro pessoas em busca da bênção. Os irmãos têm ouvido esta expressão, né? Estou buscando a bênção. Já ouviu isso? Vai ter o culto da bênção. Parece que há uma insatisfação na vida de alguns crentes, como se eles não tivessem a bênção. Eu quero lhes dizer que é pertinente buscar bênçãos de Deus. Devemos orar por isso. Por exemplo, oramos agora, o amado pastor orou em favor dos enfermos. Buscar a cura, pertinente, bíblico, correto. Buscar emprego, amém. Progresso, amém. Mas, irmãos, eu estou me referindo à necessidade de
reconhecermos que a maior de todas as bênçãos nós a temos. Nós sabemos quem Jesus é e quem Jesus é para nós. Nós sabemos que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Em Cristo está a completa, plena e final revelação de Deus. O texto diz que Deus, havendo no passado falado muitas vezes e de muitas maneiras, neste tempo nos fala pelo Filho. Nos falou agora, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Amados irmãos, Deus sempre falou. O Deus que nós servimos é um Deus pessoal. O Deus que nós servimos é um Deus relacional. O Deus que nós adoramos é um Deus que se importa. Já vi pessoas perguntarem, mas será que Deus se importa comigo? Já ouvi perguntas assim. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus realmente tem algo para mim? À luz deste texto eu posso afirmar, Deus é um Deus que está sempre a falar. Ele falou no passado e agora nos fala através de Jesus Cristo. Deus falou de forma parcial e progressiva através dos profetas, meus irmãos. Mas destes últimos dias, isto é, na revelação de Jesus Cristo, Deus tem falado pelo Filho. E essa revelação não é parcial. Esta revelação, ela não é incompleta. Esta revelação não é progressiva. Ela é final, ela é total, ela é plena. Cristo fala. E o seu falar e a sua manifestação é total e eficaz. Esses profetas anunciaram a vinda do Messias. Eles trabalharam este assunto. Eles deram minúcias. Eles trataram de sua obra redentora. Trataram da sua morte, sepultamento, ressurreição, glorificação. Quando nós encontramos aquele episódio dos dois caminhantes para Emaús, eles conversando com Jesus, sem conhecê-lo, eles então entabulam aquela conversa, ou Jesus entabula a conversa com eles, e ali eles estão a conversar a um ponto em que Jesus começa a abrir-lhes as Escrituras. E diz como vocês são lentos para compreender tudo quanto está escrito nas Escrituras a respeito do Cristo, quando ele deveria padecer e entrar na sua glória. E depois o texto nos remete a uma afirmação dizendo que ele abriu-lhes as Escrituras, naquela divisão hebraica, abriu-lhes as Escrituras, a lei, os profetas e os salmos. Então toda a escritura profética remetia para Jesus Cristo. Ele é o foco, Ele é a razão, Ele é a pessoa central, e daí a singularidade de Jesus. Ele é herdeiro de tudo, nele se cumprem as Escrituras sagradas. Cristo é o herdeiro, as coisas criadas foram feitas por meio dele e para ele. Romanos, aquela doxologia do capítulo 11, termina dizendo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E Paulo, tratando em Colossenses, diz que ele é Criador e sustentador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Meus amados irmãos, quando nós pensamos na pessoa de Jesus, haveremos de fazê-lo na perspectiva da sua divindade, de quem ele é, da sua encarnação, da sua humilhação e da sua exaltação no propósito divino da criação e redenção
para que nos alegremos na salvação de Deus e compreendamos o alcance deste propósito eterno a nós revelado pela graça. Irmãos, o que estamos ouvindo nesta manhã, e eu sei que, se não todos, a grande maioria que está crendo nisso e se alegra por isso e glorifica a Deus por isso, eu quero dizer, irmãos, que não são só privilégios de liberdade e materiais e econômicos que nós temos. Nós temos um privilégio, irmãos, que não se compara a qualquer outro. Nós temos o privilégio de ouvir esta palavra e compreendê-la, porque Deus abriu os nossos olhos. Irmãos, isto é um milagre. A W. Tozer disse que quando nós compreendemos as Escrituras, compreender o propósito de Deus e a mensagem de Deus é um milagre maior do que ressuscitar um morto de 4 dias, como Lázaro. Este é um milagre supremo, extraordinário, de podermos compreender e tomarmos posse do sentido de que isso se torne uma realidade em nossos corações, de Cristo em nós, esperança da glória. Há quanta gente culta, há quanta gente preparada, há quanta gente que pode dar sua contribuição no sentido da ciência, da cultura, da educação, em tantas áreas, mas estas palavras lhes parecem desvario, lhes parece loucura, mas pela graça de Deus, o Senhor a nós revelou. Bendito seja o nome do Senhor, e nós nos alegramos na salvação de Deus. Amém. Amados irmãos, todas essas declarações nos remetem ao fato de que Jesus não é o primeiro a ser criado, porque Ele é o Criador. Primogênito aqui no sentido de honra, é um título honorífico de dignidade, como Criador e como dono realmente de todas as coisas. Eu às vezes ouço alguém dizer tal coisa assim, do diabo. O diabo se apossou disso. Eu disse, irmão, se ele se apossou é porque ele é ladrão, e a Bíblia diz que ele é ladrão. Mas a Bíblia diz o seguinte: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. E esse Senhor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele é o Senhor, Ele é dono de todas as coisas, e por isso nós podemos nos alegrar naquilo que Ele faz, e Ele está fazendo e continuará a fazer em nós, por nós e para nós, a fim que o seu nome seja exaltado e glorificado. Mas, irmãos, nestas declarações há algo muito significativo e muitas vezes imperceptível. Para muitos não é essa compreensão. Se leem nas Escrituras que Ele é Criador, não conseguem entender que quem cria é Deus, e Ele chama de existência o que não existe. Mas Ele também é a expressão exata do Pai, diz o escritor de Hebreus, embora distinto do Pai. Jesus é um com o Pai, mas distinto dele. João, escrevendo no seu Evangelho, diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era. Há uma distinção clara das pessoas da Trindade. Israel sabia, aqueles hebreus que haviam se convertido sabiam, recitavam diariamente o Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Oh Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, lá como está em Deuteronômio 6,4. Afinal de contas, para um judeu, para um hebreu, para um israelita, a questão de Deus ser um único Deus era assunto da mais alta conta. E agora o escritor vai nos mostrar que Jesus é de fato aquilo que ele faz esta declaração, a expressão exata do ser do Pai. Então, meus amados irmãos, Jesus é um com o Pai. E Calvino observa que devemos ter cuidado em não procurá-lo em nenhum outro lugar, pois exceto Cristo, seja o que for, que se oferecer a nós em nome de Deus, sucederá um ídolo. É somente Jesus. Esse pensamento de Calvino é extraordinário. É só Jesus, e
Então, somente Jesus, porque Ele é Deus, e sendo Deus, merece a nossa adoração, o nosso louvor, é o nosso intercessor, é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas há, meus irmãos, um outro aspecto: Ele é o Salvador dos pecadores. Aqui se cumpre aquela expressão do Salmo 110, versículo 1, que novamente é considerada aqui no capítulo 1, versículo 13. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Amados irmãos, Jesus palmilhou as terras da Galileia, da Judéia, passou por Samaria. Se nós analisarmos, ele não percorreu grandes distâncias, mas ele cumpriu cabalmente aquilo para o que veio. E depois de 40 dias ressurreto, subiu aos céus, ascendeu ao trono de glória, e diz-nos a Bíblia reiteradas vezes que ele está sentado à direita de Deus Pai e intercede por nós, razão pela qual nós acabamos de orar e temos orado e continuaremos orando. Todo sacerdote, o sumo sacerdote, mas particularmente os sacerdotes que ofereciam os sacrifícios diários, eles não se assentavam, não havia assento no templo, não havia cadeira, porque a obra era ininterrupta, porque a obra era contínua, porque eles precisavam sempre estar em pé oferecendo sacrifício. Mas Jesus Cristo, aquele que é apresentado aqui para nós, ele ofereceu um único e eficaz sacrifício e pôde assentar-se, como quando eu e você chegamos do nosso trabalho e nos assentamos em casa dizendo: agora posso descansar, já realizei a minha tarefa. O Senhor está sentado, mas Ele não está descansando no sentido de que agora não está fazendo nada. Ele já pode assentar-se porque já realizou e consumou a obra da nossa salvação, mas agora intercede por nós diante do Pai, e Ele cuida da sua igreja, cuida do meu irmão, cuida da minha irmã, e isso nos traz um grande incentivo a continuarmos na nossa oração, na nossa comunhão com Ele e com os outros, auxiliando-nos mutuamente, sabendo que temos um grande intercessor, o maior de todos, o mais extraordinário, aquele que é. Essa é uma expressão muito própria: eu sou o que sou. Ele intercede por nós, Ele ora por nós, Ele age por nós, assim como o Espírito Santo também intercede por nós nos gemidos inexprimíveis. Irmãos, que coisa extraordinária! E quando eu penso nisto, eu me alegro em saber que Ele já pagou o débito. Estava lendo há algum tempo de um missionário que estava ministrando em uma tribo, e aquela tribo estava sendo evangelizada, e com os recursos modernos passaram ali um filme, slides com relação à crucificação de Cristo. O missionário havia citado textos como aquele: ele foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e foi citando: ele levou sobre si a nossa iniquidade, levou sobre si o nosso pecado. E aquela imagem de Cristo na cruz, ao ouvir aquela palavra, fez com que o cacique levantasse, fosse próximo da tela e dissesse: desça daí, desça daí. E o missionário ficou olhando, e começaram a levantar-se outros, e ele dizia: desça, o senhor não tem culpa alguma, eu é que preciso estar aí, minha família precisa estar aí, minha tribo precisa estar aí, todos os homens precisam estar aí. E aquelas pessoas
puderam entender a graça de Deus e saber que Jesus foi à cruz pelos seus pecados, lhes deu vida, ressuscitou, vivo está e lhes perdoou os pecados e lhes deu vida para esta vida e para toda a eternidade. Amados irmãos, nós nos celebramos, nós nos alegramos com esta verdade extraordinária que o autor, que o escritor de Hebreus então nos fala, que ele fez purificação dos pecados e assentou-se à destra da majestade. Irmãos amados, novamente, na argumentação vai falar o escritor. Ele é, portanto, o Senhor, o Redentor, o Salvador, aquele que fez purificação dos pecados, mas também é superior aos próprios anjos. O próprio Deus declara que os anjos o adoram. John Stott diz que os anjos são seres magníficos e gloriosos, mas não se comparam a Jesus Cristo. Olha, meus irmãos, eu fico imaginando que anjo não deve ser coisa pequena, não é? Porque diz-nos o texto que no arraial dos assírios, lembram-se, lá nos Sírios, lembram? Que um anjo matou numa noite 185 mil soldados do exército inimigo de Israel. A Bíblia nos fala do ministério dos anjos. Nós cremos no ministério dos anjos. Aliás, o versículo 14 deste texto diz que eles são enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Mas sequer comparam-se, porque criados foram pelo Senhor Jesus. E o próprio Pai do céu lhe vem a voz aos anjos, porque, notem, meus irmãos, em lugar algum, jamais, a adoração tributada ao homem ou ao anjo foi sancionada, ocorreu nas Escrituras. Nas tentativas houve interrupção, porque a adoração é exclusiva a Deus. Lembra daquele episódio de Cornélio com Pedro? Olha, levanta aí, eu solto com você. Lembra do anjo na revelação joanina, lá do Apocalipse? Adora Deus. Levanta aí, eu sou teu conservo. O anjo dizendo. Mas o texto dizia: os anjos de Deus o adorem a Jesus. Toda a corte celestial, pelo que ele é, pelo que ele faz, pelo que ele fez, pela pessoa bendita e gloriosa, porque ele é Deus. Amados irmãos, diante desta verdade, nós podemos nos maravilhar, nós podemos adorar, mas também podemos enfrentar as vicissitudes desta vida, sabendo que temos um Senhor, um Salvador, que compadeceu-se de nós, que compadece de nós, que é quem é, mas que se coloca ao nosso lado, nas nossas aflições, nas nossas adversidades, nas nossas lutas, mas que nos garante uma tão grande salvação. Irmãos, às vezes as pessoas olham para os crentes e dizem: essa gente, esse povo é metido, esse povo é pretensioso, dizer que está salvo, dizer que vai para o céu. Meus irmãos, diante de tais declarações, podemos ter dúvidas sobre esta salvação? Em absoluto. Aquele que o prometeu é fiel. Aquele que o prometeu é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é Criador, Ele é sustentador, Ele é adorado pelos anjos, Ele é herdeiro de todas as coisas. Ele tem falado e a sua fala é a última, final, perfeita, completa e eficaz. Nele podemos nos refugiar, nele podemos descansar e nele podemos esperar para o tempo presente e, sobretudo, para aquele tempo de glória que há de vir. Ó irmãos, que isso nos anime, que nós possamos olhar para este texto e como esta citação do Salmo que diz que o Senhor se assente. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos pelos cabelos dos teus pés. Irmãos,
Essas declarações que se seguem neste capítulo 1 nos remetem àquele belo Salmo 45, que é um hino de casamento, uma festa, um hino festivo de casamento. E nós entendemos que só Jesus, somente Jesus corresponde completamente a esta declaração. Ele está entronizado, assentado, e os anjos, como uma corte à sua volta, uma corte divina, declarando a sua autoridade, a sua pessoa. Que glória a sua autoridade, que excede até mesmo a nossa compreensão. Jesus é singular, Jesus é único, Jesus é tudo, Jesus é a razão do culto, Jesus é a razão da nossa vida, Jesus é a razão da esperança que em nós. Que a igreja jamais, em tempo algum, perca este foco e que os seus olhos estejam sempre fixados em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Porque nele esperamos não em vão, mas esperamos naquele que fez a promessa. E diante do próprio texto que temos em Hebreus, nós podemos declarar: toda pessoa que se achegar a Ele, se achegar a Deus, por meio dele, está segura, como está lá neste maravilhoso capítulo 7, versículo 25 desta carta. E podemos declarar também que Ele virá em breve, pois aquele que há de vir virá e não tardará. Por isso meu justo viverá pela sua fé. E também está aqui em Hebreus 10:37. E também podemos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei, conforme o capítulo 13, verso 5 desta preciosa carta. E quando tentarmos a nossa semelhança, um sacerdote misericordioso há, que se compadece das nossas limitações e vem ao nosso auxílio. Que bênção, irmão! Que glória! Que maravilha! E Ele faz, conforme 2,18, Ele se simpatiza para socorrer a descendência de Abraão. Este Jesus é singular, é único, é inigualável. A Ele a honra, a glória e o louvor, e a nossa submissão, e a nossa adoração, e a nossa vida no seu altar. Amém. Amém.